os ímpios não subsistirão na congregação do justo, e nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Quer dizer que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas se detém no caminho do Senhor, e antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quer dizer, nós temos que meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Nós temos que estar preparado, porque quando a gente deixa de ler a palavra do Senhor, nós nos deixamos de estar capacitados para as ciladas do inimigo. Porque como você vai saber ou ter discernimento para se proteger dos dados inflamados do maligno, se você não está capacitado na sua palavra, se você não está trabalhado nas suas armaduras? Porque não adianta você ir para uma guerra, meu irmão, com uma pistolinha, com 22, enquanto o inimigo está com uma bazuca para querer destruir você. Nós não estamos brincando de ser crente. Existe uma batalha espiritual. Você tem que estar ligado para estar ciente das armadilhas do inimigo. E diz assim, que o homem que tem preparado na palavra de Deus, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto no tempo certo, e tudo o que você fizer prosperará. Não sou eu que estou dizendo, Glória nem sou a Deus. eu que estou pregando sobre prosperidade. Você pode ganhar um salário mínimo, ou você ganhar só uma Bolsa Família, mas Deus vai fazer aquele salário que você tem render. Deus vai fazer como Ele fez com a viúva. Deus vai fazer o seu azeite render. Você vai virar: ah, mas eu só recebo uma Bolsa Família. Ah, mas eu só recebo um salário mínimo. E Deus fez um milagre com a viúva. Você não crê que o Deus é o mesmo? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Deus não para de trabalhar. Jesus Cristo disse na sua palavra que eu e meu Pai não paramos de trabalhar. Aleluia. Louvado Glória seja a o nome do Deus. Senhor. Aleluia. Ah, Deus maravilhoso. Aleluia. Glorificado seja o teu santo Glória a nome, Jesus. Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória No a Salmo Deus. 129, versículo 130 diz: a expiação da tua palavra ilumina e dá discernimento ao inexperiente. A exposição da palavra de Deus deixa a gente como se fosse um mestre, como se fosse um professor. Aí o povo diz: ah, o irmão Nivaldo, ele está pregando com uma eloquência, ele parece um professor, um teólogo, mas ele é um homem de Deus. Ele está lendo uma palavra de Deus. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor, nos colocamos para aprender a sua palavra, nós cada vez mais ficamos como mestres. Mas a palavra diz que não é para nós sermos mestres, porque o nosso mestre é sim o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas cada vez que a gente lê a palavra, a gente começa a assumir o caráter de Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor no Salmo 119, versículo 140 diz que a expiação da tua palavra dá iluminação e discernimento ao inexperiente. Louvado seja o nome de Deus. O Salmo 119, versículo 105. Ó, como eu amo a tua lei, e nela medito de dia e de noite. O Salmo 119, versículo 5 e 5 diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, quanto mais a gente anda de acordo com a palavra de Deus, aonde a gente pisa se torna iluminado, aonde a gente anda torna a ter luz, aonde a gente anda prospera, aonde a gente passa lota. Louvado seja o nome de Deus. Oh Deus maravilhoso, o Senhor é magnífico na tua presença, Senhor. Tu és, meu Pai, todo-poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus capítulo 18 e 19 diz: também digo aos que, se dois de vocês concordar na terra acerca de qualquer coisa que pedires, isso será feito. Então, nós estamos vendo que Jesus está dizendo em Mateus capítulo 18, que se tiver duas pessoas orando
ou concordando em tema de qualquer assunto, que Jesus também e o Pai também concordam. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é tão maravilhoso que falamos sobre uma arma, que é a palavra de Deus. A outra arma, eu já estou encerrando, louvado seja o nome do Senhor, a oração. A Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Onde tiver 2 ou 3, o Senhor se fará presente. Aleluia. Em Jeremias 33:3 diz que clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas novas e firmes que tu não sabes. Aleluia, Deus. Quando nós se colocamos na posição de humilhação, de clamar ao Senhor, o Senhor vem e responde a nossa oração. Nós vemos, como eu estava falando outrora, que estava Paulo e Silas na prisão, e eles estavam em constante oração, e a igreja também orava. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E estavam eles lá naquele momento orando sem cessar. À meia-noite, o que aconteceu? Aconteceu um tremor, tremeram todos os guilhões, arrombou com todas as portas, e a pessoa que estava a olhar eles naquele momento ficou em tamanho desespero, porque ele ficava debaixo de ordem, que ele desembanhou sua espada e ia se matar, pois Paulo e Silas estavam orando, estavam clamando louvores a Deus. Então, queridos irmãos, quando nós estamos orando sem cessar, o Senhor se faz presente na nossa vida. Glória o Senhor se faz presente no meio dos nossos familiares. Aleluia! O Senhor está, a oração, ele tanto serve como ataque, como também serve na defesa. Por quê? Porque Deus visitou Abraão e disse e Abraão perguntou, Deus falou para Abraão sobre o que ele ia fazer em Sodoma e Gomorra. E aí Abraão ficou temeroso. E Deus respondeu para Abraão: Abraão, poderá eu esconder alguma coisa de ti? Tamanha intimidade Deus tinha com Abraão. Glória a Deus. Nós vimos que Deus tinha uma intimidade. Quando o homem ora, quando o homem se detém no caminho do Senhor, Deus acaba trilhando um projeto na vida deles. Amém. Deus pega e tudo tem revelado a ele. Porque Deus fala aqui no livro de Isaías 3:33 que clama a mim que eu te responderei. E o Senhor vai nos revelar na oração tudo o que é necessário para nós nos livrarmos da cilada. Aleluia, Deus. Vai nos revelar, se tiver de revelar. Vai nos proteger, se tiver de proteger. Porque Abraão, ele antecedeu pelaquela grande cidade. Abraão conheceu pessoas naquela cidade. Abraão tinha amigos naquela cidade. E Abraão chegou para o Senhor: Senhor, se tiver 45 pessoas justas naquela cidade, Senhor, o Senhor vai proteger. Abraão, se tiver 45 pessoas, eu vou proteger Abraão. Aí Abraão chegou para Deus: Deus, se tiver naquela cidade 40 pessoas, o Senhor vai proteger, Senhor? Abraão, se tiver 40 pessoas, eu vou proteger. Glória o que Abraão estava fazendo nesse momento, queridos irmãos? Estava antecedendo. Ele estava usando o dever da oração. Ele estava orando pelas pessoas que estavam naquela cidade. E nós, como estamos praticando o ato da oração, nós estamos lutando na defesa, no ataque, e nós ainda estamos protegendo os irmãos. Glória a Deus. A oração, ela tanto protege na frente da batalha, como também na retaguarda. Aleluia, Jesus. Nós vemos, queridos irmãos, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém, Jesus. Aleluia. Olha, o inimigo Glória pode fazer o que for, mas se tem gente de Deus orando naquele lugar, ele não pode tocar. Aleluia. Se tu tiver em oração, se tu tiver em contato com Deus, em ligação com o Eterno, o inimigo não pode levantar um dedo sobre você, porque você é protegido de Deus, você é ungido de Deus. O Senhor está ali fazendo presente. A Bíblia fala que os anjos estão ao nosso redor para nos proteger. Amém. Glória a Jesus. A Bíblia fala, eu não sei qual o capítulo nesse exato momento, sobre um rei chamado Rei Asa. E diz que o Rei Asa saiu para a batalha. E o Rei Asa saiu com os israelitas. E os israelitas que tinham naquela época, eles não estavam preparados com armas. Eles não tinham grandes habilidades. E diz que um dos
herdeiros de Salomão, vinham da África e vinham para poder lutar pelo seu direito, a sua herança. Porque nós sabemos na palavra de Deus que Salomão se envolveu com muitas mulheres. E Salomão também se envolveu com a rainha da África, e ao qual teve herdeiros, e um desses herdeiros queriam buscar o que era seu. Eu quero a minha herança, porque o avô deles era filho de Salomão, e eles, como neto, queriam também a sua herança. E atravessaram reinos, atravessaram muitas batalhas, atravessaram muitos para poder chegar até Israel. E quando o rei Asa descobriu o que estava acontecendo, falou para o povo: olha, Deus está do nosso lado. E aí o povo estava temeroso, estava desacreditado, não sabia como agir, não sabia como lutar, mas sabiam que Deus estava do nosso lado, que Deus ia se fazer presente e ia lutar contra aquele povo que queria invadir a Israel. E aí, quando os soldados saíram para a grande batalha, o rei Asa foi andando com eles e disse: quando nós chegarmos perto deles, nós vamos nos ajoelhar e vamos gritar a Deus. E aí o povo foi. De repente, quando eles chegaram perto deles, eles se ajoelharam: Deus! Gritaram por Deus. Quando eles se ajoelharam e fecharam os olhos, o povo virou pó. Deus mandou só um anjo e acabou com todos eles. Então, quando ele se colocou de joelhos e ele colocou tudo dele perante o Senhor, Deus entrou com providência e saiu acabando com todos os seus inimigos. Deus não tinha projeto de destruir aquela nação, mas Deus tinha promessa com o povo de Israel. E principalmente Deus tem promessa com quem ora. Então, queridos irmãos, para estar acabando assim, no livro de Efésios, capítulo 18, diz assim: deixa eu pegar aqui, Efésios capítulo 6, versículo 18. Só um segundo. Aleluia. Para estar concluindo aquilo que Deus colocou no meu coração. E assim dividir um pouco com os irmãos esse estudo, que venha trazer edificação e venha, que eu não quero que seja de mim, né? Mas que o Senhor possa colocar no coração dos irmãos e que os irmãos venham estar preparados para se defender das astutas do inimigo. Então, assim, Efésios 6,18: ore em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quer dizer, ore em todo o tempo, com toda oração e súplica ao Espírito, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, queridos irmãos, nós temos que estar orando sem cessar, orando a todo tempo, para que nós possamos estar em contato com Deus. A Bíblia diz que Jesus, no livro de João, capítulo 17, versículo 15 ao 21, e ele disse assim: alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isso que nos dizem, há pouco não vereis uns aos outros. Vou para o Pai. E disse, pois, quem vem a ser esse? Um pouco não compreenderam o que dizia. E percebeu Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto, que vós disse, um pouco não havereis uns aos outros. Em verdade vos digo, que
chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembrará da aflição pelo prazer que tem em ter nascido ao mundo um homem. Aleluia. E por isso eles hoje sempre a salvação às pessoas que vão a Deus por meio deles, porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor deles. Quer dizer, queridos irmãos, que o Senhor Jesus está a todo momento intercedendo por nós. Aleluia. Glória a Ele Deus. está sentado no seu alto sublime trono. Aleluia, Deus. Intercedendo pela minha vida e a sua vida. Louvado Você seja pode Deus. achar que você está só, mas naquele momento que você está achando que você está só, o Senhor está ali orando por você. O Senhor está ali te protegendo. O Senhor está ali te protegendo contra todo o mal. Porque está escrito no Salmo 91 que existem anjos para, na menor ordem que nós demos, nos proteger. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou feliz essa noite de estar aqui louvando e agradecendo o nome do Senhor. E feliz pelo prazer que Deus me deu de estar aqui. Eu passei por muitas lutas, queridos irmãos. E se não fosse a oração, o poder maravilhoso da oração de Deus, eu talvez não estaria aqui para louvar e agradecer o seu santo nome. Eu passei por grande dificuldade, mas tinha muitas pessoas orando por mim. Tinha muitas igrejas de Salvador, pessoas que me conheciam, que olhavam para mim, viam minha situação e falavam: olha, vou orar por você. Eu estava no Clésto e volta e meia aparecia pessoas louvando e agradecendo o nome do Senhor, falando da sua benignidade. E Deus cada vez mais usava essas pessoas para poder falar de Jesus para mim. E Deus, pela sua misericórdia, me permitiu de ver um outro lado da vida. De ver a vida de você estar debilitado numa cama, dependendo dos outros, passando por necessidade. E a única esperança e a única coisa que tem é a palavra de Deus para te confortar. Quando vai um irmão levar uma palavra. E olha, a melhor coisa que existe quando a pessoa está doente é a visita. A visita, ela, quando nós chegamos e ela vai com a palavra de Deus, ela tem um poder de fortalecer e de ganhar aquela pessoa para Jesus. Eu estava num leito, como eu estava falando, que eu estava dividindo com 3 pessoas. Depois, e sempre lá nós falávamos de Jesus, e tinha um varão que ele se doava para a obra. E ele ficava lá, o irmão dele estava lá também, mas ele se dedicava a estar dando banho às pessoas, para as pessoas que não podiam se locomover. E pela misericórdia de Deus, ele ajudou muitas pessoas, e muitas pessoas que foram liberadas. Mas existia um rapaz que estava também no leito, juntamente comigo, que ele ajudou muito esse rapaz. Ele achava que ele tinha uma doença, mas na verdade ele tinha câncer nos ossos. E esse rapaz estava lá, aparentemente melhor que eu de saúde, e eu pensava que ele ia sair de lá mais rápido que eu. E muita gente achou que eu ia morrer, porque eu fui 2 vezes para a sala vermelha, fui para a UTI, e quando eu saí da UTI, saí para outra UTI. E dessa outra UTI que eu fui para Salvador, eu fui para a sala de cirurgia. E quando o médico começou a fazer minha cirurgia, antes de começar, ele falou para meus pais que eu ia fazer a cirurgia, mas meus pais tinham que ensinar um formulário assumindo toda a responsabilidade, porque o médico viu que a minha cirurgia era gravíssima. E talvez eu não sairia daquele momento com vida, mas
que se eu não operasse também, eu poderia ir a óbito. Então, nós tínhamos que orar. E aí a família começou a orar. Toda a família começou a orar, começou a clamar. Até pessoas de fora de mim começou a orar. Deus tocou no coração e o povo começou a pedir pela minha alma. E eu tive uma experiência com Deus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, antes de entregar o microfone, ao qual eu saía do meu corpo e eu tinha a oportunidade de ver as pessoas orando por mim. E de repente vinha um homem de Deus e falava comigo. E eu perguntava para ele primeiro: o Senhor veio me buscar? Quem é o Senhor? E ele estava calado por alguns minutos. E de repente ele me respondeu: eu vim te buscar. E eu dizia assim: eu estou preparado? Será que eu vou habitar nas mansões? Vou ter uma oportunidade por Deus? E ele não me respondeu nada. E aí passou um tempo e depois ele falou para mim assim: olha, eu vim lhe buscar, mas não posso te buscar porque existe uma multidão de pessoas orando por você. Glória a Deus. Então, Aleluia. queridos irmãos, naquele momento eu estava descobrindo o poder da oração. Eu conhecia que a oração tinha um poder, mas eu não conhecia da forma que eu conhecia. Deus precisou me levar para aquela situação, para me mostrar que existia um poder, que a oração dos justos pode seus efeitos. Você pode ser um ímpio, mas se você tem intimidade com Deus, Deus responde a tua oração. Você pode estar fora da presença de Deus, mas Deus não rejeita uma oração. Glória a Deus. Oração é a menina dos olhos de Deus. Deus quer ouvir o seu problema. Deus quer ouvir a sua voz. Ele quer sentir o seu clamor. Ele quer ver a tua súplica. Ele quer ver você ajoelhado. Pois quando você se coloca de joelhos, você derruba muralhas. Quando você se coloca de joelhos, Deus fala com você. Aleluia. Quando você se coloca de joelhos, o inimigo cai. Pois a melhor forma de um crente derrubar os planos de Satanás é de joelho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Deus é maravilhoso de tal forma, Glória a Deus, que eu imaginei que eu ia para óbito. Porque quando aquele homem veio falar comigo, que ia me buscar, eu falei: Senhor, o que é que eu faço agora? E meus familiares, e minha filha? E ele chegou para mim, de repente eu pensei, e depois eu pensei assim: olha, Deus protegerá todo mundo, Deus vai cuidar de todo mundo. E quando eu imaginei dessa forma, eu falo: olha, eu estou pronto, tomara em Deus que eu tenha a oportunidade de ficar em um lugar bom. E eu perguntei para ele: para onde que você vai me levar? Será que eu vou ficar dormindo? Será que eu vou ficar descansando? Será que eu vou para o seio de Abraão? Ou será que eu vou ficar dormindo esperando a vinda de Cristo? E ele me falou: olha, eu vim para te buscar, mas existem muitas pessoas orando por você. Muitas pessoas para que fique. E o Senhor resolveu te dar uma nova chance. Aconteceu comigo como aconteceu com o profeta, ao qual o profeta foi dar notícia para aquele rei, que aquele rei ia falecer. E o rei de repente se humilhou na presença de Deus e pediu a Deus misericórdia, que Deus lembrasse do tempo antigo ao qual ele servia a ele. E aí quando esse rei se humilhou e pediu humildemente a Deus, Deus aumentara 15 anos da sua vida. Então, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pela oração dos justos, pela oração das igrejas, pela oração da minha família, Deus se compadeceu e falou para aquele homem me dizer que Deus ia me dar uma nova chance. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que eu ia ter que lutar pela minha vida, mas eu ia ter uma chance de vida. E ele me deu a oportunidade de ver muitas igrejas orando por mim e muitas pessoas orando, pedindo pela minha vida. E hoje eu estou aqui me colocando na presença do Senhor, pela sua benignidade, para poder falar das suas boas novas, para Glória a Deus. Correr pelo tempo perdidos. Eu quero assim pedir desculpa aos irmãos se eu fui enfadonho, se eu falei demais,
Mas só que é por tamanha, assim eu quero dizer, de não ter exercido muitas vezes, de ter pregado, ficado muitas vezes com medo de pregar, fugindo para outros caminhos, e agora eu estou na presença de Deus, estou correndo atrás do tempo perdido, e às vezes a gente quer falar demais do Senhor, quer agradecer as boas novas que Deus tem nos dado. E eu sou grato ao irmão Nivaldo, à irmã Nelinha, Amém, Jesus. ao irmão Samuel, e à presença da irmã, a esposa do irmão Nivaldo, do Aguinaldo. irmão Aguinaldo, e de estar assim feliz pela minha filha que me acompanhou, e estar feliz por estar louvando a Deus, por estar agradecendo a sua presença, por estar Glória a glorificando o Deus. seu nome. Eu sou grato pelo que o Senhor me usa falar. Peço perdão aos irmãos se eu falei demais, se foi enfadonho, mas é porque quando a gente tem algo de Deus, quando a gente tem experiência com Deus, a gente quer falar. E assim eu louvo e agradeço o nome do Senhor. Glória a Eu sou grato Jesus. pela oportunidade em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Isso mesmo. Aleluia.